Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Aqui hoje em nosso programa recebemos a doutora Vanessa Tavares Lois, 23 anos de experiência, mestre em Direito Contratual, Empresarial e Imobiliário pela PUC Paraná, listada no ano de 2020 a 2022 como a mulher mais admirada na revista Análise Advocacia e Análise Advocacia Mulher. Vanessa, muito bem-vinda, é um prazer recebê-la em nosso programa. Faça suas considerações, Vanessa, iniciais. Bom, primeiramente, Anderson, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando ao público, ao telespectador que está nos ouvindo. É uma satisfação poder vir aqui e, como você bem falou, poder contribuir no exercício da cidadania, né? As pessoas dizem que o advogado é indispensável à justiça, né? E hoje venho aqui justamente colaborar, falando um pouquinho de direito imobiliário, trazendo um pouquinho do meu conhecimento para poder compartilhar com você que está aí do outro lado da tela. Vanessa Tavares Lois é advogada, né? E ela está aqui conosco hoje no nosso programa, trazendo para nós, né, temas relevantes ao direito imobiliário, né? Contextualizando compra e venda, oferta de imóveis, que aconteceu na pandemia e pós-pandemia. Aqui nós vamos abordar também questões relacionadas como que o direito imobiliário ele afeta a vida das pessoas. Vanessa, nos diga, por favor, o que é o direito imobiliário na vida das pessoas quando se refere à aquisição de imóveis? Porque a gente sabe que o direito imobiliário ele tem um leque muito grande, né, de opções, locações, arrendamentos, né? Mas no caso de compra e venda, porque a gente viu um aquecimento muito grande nesse momento de pandemia. É isso mesmo, Anderson. A gente experimentou, né? Até foi algo que aconteceu uma certa surpresa para o mercado. Se a gente for lembrar, em 2020, março de 2020, quando se anunciou o lockdown, todo mundo se recolheu às suas casas e a gente ficava imaginando, não sei se todos se lembram, né, daquelas filmagens, daquelas imagens das cidades desertas, nada acontecendo. E aí, neste cenário de incerteza, muitos ficavam imaginando o que aconteceria com a economia de uma forma geral. E especificamente em relação ao mercado imobiliário. Ou seja, especificamente em relação à compra e venda do imóvel. A gente sabe muito bem que para fazer a aquisição de um imóvel, a sua casa própria muitas vezes, demanda a pessoa fazer uma visita no local, conhecer o lugar, demanda muitas vezes meses de negociação, você fazer o combinado de como você vai fazer o pagamento daquele imóvel. Então, entre a escolha do imóvel, a discussão do contrato e o encerramento e a venda, a concretização da venda e posterior a pessoa vir a morar naquele imóvel, leva um tempo. Naquele cenário da pandemia, a gente não imaginava que haveria um aquecimento do mercado imobiliário e efetivamente foi isso que veio acontecer. Como primeiro ponto, eu diria que foi uma questão de economia, né, próprio e relacionada à economia que a gente estava, né, o momento que a gente estava vivendo. Enfrentamos uma situação em que houve uma queda, né, dos investimentos e o que aconteceu? Todo mundo que tinha capital investido na especulação passou a migrar, havendo a necessidade da pessoa, então, passar a investir na construção de imóveis. Por sua vez, e aí a gente está falando do mercado, né, dos players que atuam nessa área. Por sua vez, o cidadão que estava em casa, muitas vezes recluso, começou a olhar para o seu imóvel e dizer, puxa, mas está faltando espaço, eu preciso do home office, eu preciso de um lugar maior, eu preciso de uma casa, né? Tá no apartamento, eu preciso de uma casa, eu preciso de algo maior. E isso gerou em torno da economia um aquecimento.
houve, é bem verdade, ali logo no início da economia, o governo promoveu um incentivo com a redução da taxa de juros, Verdade. facilitando o financiamento imobiliário. Então, todo este cenário trouxe para o mercado imobiliário um aquecimento na economia. Paralelamente a isso, Anderson, e aí fazendo um link, né? O que a gente vivenciou do ponto de vista jurídico, né? O que aconteceu? Bom, primeiro ponto, quando a gente vai falar em relação à aquisição do imóvel próprio, a gente sabe muito bem que o brasileiro opta pelo financiamento imobiliário. E aí foi um primeiro ponto que a gente enfrentou uma série de discussões. Todos se lembram, né? A gente teve uma distorção dos índices de correção monetária, principalmente em relação ao IGPM, que justamente pelo fato da sua composição ter fatores externos relacionados ao dólar, ele trouxe uma evolução muito grande do índice em relação a outros índices. Certo. É bem verdade, Anderson, que algumas pessoas dizem que o IGPM é o que efetivamente reflete a inflação. Ele é o índice real, né, que mede efetivamente a perda do poder aquisitivo da moeda, que é o que se visa quando você fala em índice de correção monetária. Sim. Mas, enfim, as pessoas nesta situação que estavam vivenciando, muita gente viu um crescimento muito grande. Por quê? Porque as pessoas que tinham parcelas de financiamento, com o crescimento, né, alteração do índice do IGPM, o que aconteceu? As parcelas foram ficando mais caras. E aí surgiu o questionamento. Eu bem me lembro que já no início da pandemia, ali final do ano, de dezembro de 2020, eu dei até uma entrevista e logo quando se identificou que o índice IGPM tinha ocorrido uma alta, e a entrevistadora até me perguntou, puxa, mas está surgindo aí uma discussão, quer dizer, pode mudar o índice ou não? Olha só, eu na época disse, quando a gente está falando em correção monetária, o que é a correção monetária? Quando eu escolho a correção monetária como um índice para reajustar um contrato. Simplesmente significa que aquela parcela que inicialmente eu combinei que era de R$1.000, ela tem que, no tempo, corresponder em dinheiro os mesmos R$1.000. Por conta disso é que se estabelece o índice de correção monetária. Portanto, acho que um conceito bem importante da gente ter é que a correção monetária ela não é uma penalização, ela não é um plus, ela não vem para onerar quem empresta dinheiro, quem se utilizou de um financiamento e está fazendo o pagamento da parcela. Mas, especificamente em relação ao IGPM, o que a gente notou? Justamente uma disparada. E que disparada, né? Sim, foi uma disparada muito grande. Acho que em 2020 ali, ele fechou acho que 38%, não me recordo bem os números, mas por aí. Então, comparado a outros índices, enquanto outros índices de reajustes, como o IPCA, você mantinha aquele valor que nos últimos anos vinham acontecendo em termos de projeção, para o IGPM ele disparou. Por conta disso, começou justamente, Anderson, a surgir a discussão. Será que eu, consumidor, posso entrar na justiça para discutir este índice? Sim ou não? E aí, o que vocês acham, né? Como é que fica essa relação? Primeiro ponto, e aí que eu acho que é importante quando você falou do tema do programa, seu direito em pauta, né? Aquilo que pode e deve acontecer. Eu entendo, e antes da gente pensar em ações judiciais e medidas judiciais, o fato da gente viver um grande número de demandas, de abarrotamento do poder judiciário, uma judicialização muito grande. Então, quando você fala nesse ponto, quando você, consumidor, quando você que tem um financiamento, você adquiriu o seu imóvel e vivencia essa situação, o primeiro ponto que você deve fazer, não buscar litigar uma demanda judicial. Primeiro, entender o que está acontecendo. E aí, lembra aqui, o que eu falei para você. Correção monetária, esse é o índice do IGPM, é uma correção monetária, visa manter o poder aquisitivo da moeda. Certo. Do outro lado, eu tenho uma disparada do IGPM. E aí surgiu uma discussão. Bom, como foi a pandemia,
e o reflexo dela na economia, que afetou este índice, promoveu um evento que gerou uma onerosidade para o consumidor, então aqui cabe uma possibilidade de eu discutir a substituição deste índice. Não é tirar a correção monetária, porque É uma muita substituição, gente... né? É uma substituição. Por algo que aumentou consideravelmente, mas para algo que seja a realidade, né, do mercado. Né? Exatamente, exatamente. Então, voltando ali o que eu falei para você, ao invés de judicializar, considerando que você existe neste aspecto uma possibilidade de discussão, o primeiro caminho que eu diria que o consumidor, o comprador, o adquirente do imóvel tem que seguir é tentar negociar com os bancos, né? Com a instituição financeira. Quer dizer, eu vou lá e vou buscar repactuar, eu quero entender, ó, esse índice disparou. E aí, fazendo um retrospecto que nem parece que faz tanto tempo, né? 2020, nós estamos falando de 2 anos atrás, parece assim, né? Passou muito, muito rápido o tempo. Mas se a gente for lembrar, foi isso que muitas organizações fizeram, né? A gente teve aí os bancos, todo mundo que tinha não financiamento imobiliário, mas que tinha dívida junto a bancos, né? Todo mundo buscou os seus fornecedores, quer dizer, quem tinha uma empresa não podia mais vender para o seu produto, aí teve que negociar com o fornecedor. Então, houve um efeito cascata, né? De certa forma, uma tendência da população, das pessoas, de sentarem e conversarem. E aí é o ponto que eu queria dizer para você. Então, quer dizer, eu tenho uma possibilidade de uma discussão jurídica, mas antes de eu propor uma demanda judicial, eu vou buscar negociar, eu vou buscar sentar com o banco e tentar negociar, achar um meio termo, uma forma que a gente possa repactuar. E aí as instituições financeiras, cientes do risco das demandas, sentaram para conversar a respeito, né? Certo. Olha, a explicação fantástica para você que nos assiste aqui no programa Seu Direito em Pauta. Veja só o que o mercado imobiliário vem sofrendo e as transformações que vieram ocorrendo, né, Vanessa, neste período, porque isso também demonstrou ao cidadão, né, ao telespectador, uma certa conscientização, porque se ele passou a buscar uma forma de ter uma correção do financiamento do imóvel por uma taxa menor, né, por um índice menor, isso demonstra também que o cidadão ele está buscando, está se conscientizando dos seus direitos. E só para a gente finalizar esse primeiro bloco, Vanessa, quando você disse que houve essa procura, né, de pessoas, juntamente com as instituições financeiras, repactuar os financiamentos, isso na prática, isso tem sido com facilidade? Como é que foi isso? Muita resistência dos bancos, porque a gente sabe que banco não quer perder dinheiro, né? Como é que foi isso, assim, na prática? Na sua experiência, né? Porque você lida com isso no dia a dia, né? Isso. O que eu vivenciei de experiência? Justamente por conta da situação da pandemia, os bancos sentaram e negociaram. A análise que a gente tem que fazer, e acredito que essa foi a percepção das instituições financeiras, foi a seguinte. Bom, era fato que todo mundo experimentou, aí falando individualmente, alguma perda, né? Com exceção de alguns setores, de algumas pessoas que efetivamente tiveram a oportunidade de ganhar dinheiro com toda a pandemia, muita gente teve uma perda do poder aquisitivo, do seu poder aquisitivo. Sim. E por conta disso, se os bancos não negociassem, o que você teria? O inadimplemento das parcelas, gerando ainda um caos maior. Por quê? Na medida que aquele que contraiu o financiamento não cumpre, aí o banco tem que executar, quando executa, ou eventualmente vai a própria garantia ao imóvel, vai executar a garantia, mas depois para executar a garantia vai ter que tirar a pessoa do imóvel, quer dizer, gera toda uma situação que a longo prazo não beneficia o próprio banco. Então, ele sentou, como você disse, ele não gosta de perder. Então, ele sentou para negociar, não no aspecto de efetivamente olhar para o consumidor, para o adquirente, em beneficiá-lo, mas porque dentro da regra do jogo fazia sentido repactuar, sentar e negociar. E aí, Anderson, paralelamente a isso, existiram algumas situações em que as pessoas foram à justiça efetivamente
e a gente encontra casos, algumas decisões de juízes sendo proferidas naqueles casos em que as partes não conseguiram sentar e negociar, decisões judiciais justamente determinando a adequação e a substituição do índice, por exemplo, do IGPM pro IPCA, que aliás agora atualmente o IPCA também está alto, né? A gente também está vivendo a situação, quer dizer, N fatores aí, questões econômicas, guerra e tudo mais, então tudo isso impacta em algum momento, quer dizer, não vai dar para ser a parcela pequenininha, né? A parcela de fato aumentou, mas eu acredito que o caminho ainda seja a questão da negociação. E aí só para complementar e finalizando, a gente vivencia também a possibilidade, quando o financiamento é muito alto, a pessoa pode pegar e fazer a portabilidade do seu financiamento. E aí, por uma questão de mercado também, né? Você encontra aí as instituições financeiras brigando. Quem é que vai oferecer a melhor taxa? Ou aqui, neste caso, que a nossa discussão é sobre questão de correção monetária, quem vai oferecer a melhor correção, vamos dizer assim, ou substituição. Então, por conta dessa, eu diria muito mais das regras de mercado, o Poder Judiciário interferiu, tem entendido que o consumidor pode pedir adequação, mas em muitos casos a questão tem sido a renegociação. Ótimo, olha, esse primeiro bloco foi sensacional, pessoal. Quanta informação a gente teve aqui com a doutora Vanessa, e agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já estamos de volta. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. No primeiro bloco, a Vanessa Tavares Lois falou para nós aqui, nos explicou aqui, contextualizando toda essa questão do direito imobiliário, de compra e venda, os índices de reajuste no mercado, as taxas INPC, IGPM, né? E agora a gente está no segundo bloco, onde nós vamos falar propriamente de como é essa compra, né, entre particulares e imóveis na planta. Vanessa, fala pra gente aí, como é que se dá a compra entre particulares e a compra de imóveis na planta, né? Quais cuidados que o consumidor deve ter nesses dois tipos de negociações? Ok. Então, Anderson, quando a gente fala a respeito de aquisição de imóveis, a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí, como você bem pontuou, nós temos duas situações. Uma primeira situação em que a pessoa compra de um outro particular, uma transação entre pessoas físicas de aquisição de um imóvel, que muitas vezes é um imóvel usado e que a pessoa vai passar ali a residir mediante aquisição. Por sua vez, também a gente tem uma outra realidade de mercado, que é justamente a situação em que a pessoa está procurando um imóvel, que é um imóvel novo, e aí vai comprar o imóvel que ainda vai ser construído. O é imóvel um sonho, na né? planta. Isso, exatamente. Em ambos os casos, né? Tanto usado quanto novo, é um sonho que existe por trás disso, né? Isso. E aí eu acho que você falou fez uma grande afirmação. É um sonho, mas que nós temos que tomar alguns cuidados para que isso não se torne um pesadelo. Presta atenção, você que está nos assistindo. Vamos lá, doutora Vanessa. Então, pega a dica aí, ok? Quando a gente está falando em aquisição entre particulares, normalmente de um imóvel que já foi ocupado, dicas preliminares que eu poderia fazer para você, telespectador, é justamente no sentido de você fazer uma vistoria prévia no imóvel, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você se interessou pela aquisição do imóvel, você ir até lá e fazer uma vistoria. A gente sabe que muitas vezes em apartamentos a gente não encontra muitos problemas, mas quando a gente está falando na aquisição de uma casa, de uma residência, né, uma casa em si, dependendo do ano de construção, é interessante que na aquisição a pessoa faça algum tipo de vistoria, algum tipo de laudo, busque a orientação de um profissional da área de arquitetura ou da área de engenharia especificamente para poder fazer a verificação do estado do imóvel. Porque... Então vale a pena investir num profissional para fazer esse tipo de perícia, né? Isso, exatamente. Uma análise prévia para identificar. Em relação ao imóvel na planta, que é aí diferente daquele usado que você já verificou, eu diria que o primeiro cuidado que a pessoa deve ter quando ela está adquirindo um imóvel na planta é justamente buscar informações acerca daquela incorporadora, de quem está construindo, né? Quer dizer, ir lá, olhar, ver o acervo,
Quer dizer, essa incorporadora, ela já construiu outros empreendimentos? Qual foi o padrão de entrega dela? Ela entregou um empreendimento? Efetivamente, né? Porque existe uma promessa que vai entregar e nunca entrega, né? Exatamente. E a gente sabe que muitas vezes a aquisição de um imóvel na planta, a gente está falando em tempo de espera, principalmente se você comprar já no início de muitas vezes até 2 anos você tem que esperar. Então essas são as verificações primárias e básicas. Aí, Anderson, a gente tem um segundo ponto. Você identificou, se interessou, você vai concretizar a negociação. E aí eu diria para ambos os casos, tanto quando você está falando aquisição entre particulares quanto do incorporador, é interessante que minimamente você faça o que a gente chama de due diligence. Quer dizer, você faça uma pesquisa. Deixa eu verificar se eu estou falando do particular, será que esse particular eventualmente não tem algum problema na justiça e não está vendendo esse imóvel para que amanhã ou depois ele fique sem patrimônio e aí ele não tenha que pagar algum credor que está cobrando dele da justiça. E aí, nesse caso, se existir essa hipótese, essa situação, quem comprou corre o risco de eventualmente ter um problema amanhã ou depois, seja pelo fato da sua unidade vir a ser bloqueada pela justiça, ou seja, ainda até eventualmente vir a perder pelo fato do juiz entender que houve algum tipo de fraude. E aí, nesse ponto, a due diligence, e para isso é interessante que você busque a ajuda de um profissional, de um advogado, que vai te assessorar e te dar condições de dar uma orientação, quer dizer, quais são os cuidados que eu devo tomar em relação à situação. Em relação à incorporadora, também é interessante Mas antes de você falar sobre a incorporadora, me surgiu uma dúvida aqui, que talvez seja do nosso telespectador, doutora. É muito importante isso que você falou, né? Quando vai se fazer essa pesquisa do vendedor, né? Se tem alguma ação judicial, né? Que ele está, de repente, tentando burlar aí com a venda desse imóvel, mas também existem questões tributárias que podem também incidir numa execução, né? Isso. Ou dívidas de condomínio, se for de repente um imóvel que está num condomínio horizontal ou vertical, isso também ocorre, né, Vanessa? Sim, é importante. A questão tanto trabalhista quanto tributária, como você bem pontuou, quer dizer, se existe, a pessoa está vendendo um imóvel, né, um particular, e ela está respondendo por alguma ação, alguma reclamatória trabalhista ou eventualmente até alguma dívida tributária, isso pode vir amanhã ser anulada, essa venda, por entender que houve uma fraude ao fisco, que é o credor no caso, né? Ou eventualmente ao reclamante numa reclamatória trabalhista. Olha só, você que está nos assistindo, o que a doutora Vanessa está colocando para nós é algo muito importante. Porque no momento de negociação, né, Vanessa, a gente não é que tem que ter dó, né? Mas a pessoa está me vendo. Não. Você tem que olhar porque você pode estar entrando numa fria. Se você estiver comprando um imóvel, digamos assim, com vício, né, na sua gênese, digamos assim, porque o imóvel não está sem ônus, né? Isso. Porque você tem que pedir no cartório uma certidão para saber se existe alguma penhora, algo pretérito aí, né? Então, assim, é o seu dinheiro, é o seu investimento, é o seu sonho para não se tornar um pesadelo, né, Vanessa? Isso, exatamente. E aí, o que eu diria, principalmente quando a gente está falando em negociações entre particulares, Anderson, normalmente a gente sabe que mesmo na aquisição do imóvel usado, o adquirente se utiliza do financiamento imobiliário para aquisição. Especificamente nestes casos, como a garantia do financiamento, do dinheiro que vai ser emprestado para ele, né, é o imóvel, a instituição financeira vai fazer essa verificação. Mas, em algumas situações, principalmente nas situações em que a pessoa está adquirindo você direto de um particular, o recomendável daí é que você tenha essa orientação para não ter problema. Buscar um profissional da área do direito, né? A área jurídica para te dar toda essa assessoria, né, Vanessa? Exatamente. E aí você já ia falando sobre dar continuidade, né, da aquisição do imóvel na planta, né? E aí, nesse caso aí, quais os outros cuidados aí? Olha, e aí, em relação além, compreendendo também a due diligence que a gente falou, fazer uma pesquisa, né, em relação ao incorporador, algumas questões são importantes. Toda vez que eu adquiro um imóvel na planta de um incorporador, é preciso que haja o registro daquela incorporação. Isso vai estar, essa informação constará lá na matrícula do imóvel. Então, é importante que a pessoa que está adquirindo verifique se realmente há o registro dessa incorporação
no registro de imóveis. Uma outra questão daí, e aí como a gente não tem o imóvel pronto e construído, é a pessoa se atentar aos detalhes do contrato que vai ser firmado. Então a gente já passou, já fez uma due diligence, a pessoa verificou, é confiável, posso adquirir desse incorporador. Não tenho o imóvel ainda pronto, então eu não posso vistoriar o imóvel, e aí eu vou usar o contrato firmado entre as partes como uma forma de estabelecer os combinados, vamos assim dizer. Então, quer dizer, aquilo que eu vi eventualmente num apartamento, num showroom, né? Muitas vezes tem incorporadores que têm um showroom. O decorado, né? O decorado, o apartamento decorado. E por sinal você chega e fala, nossa, é grande, né? Mas tem muito espelho, né? É verdade, é verdade. Mas daí, Anderson, é importante você se certificar que aquilo que você viu e que estava muito bonito, muito amplo, ele tenha toda uma documentação por trás, né? Juntamente com um compromisso de compra e venda que vai ser firmado entre as partes, porque ainda não há uma escritura, já que o imóvel não está pronto, ainda não está edificado. Esse compromisso de compra e venda, ele vai acompanhar um anexo que é o memorial descritivo, e lá no memorial descritivo vai ter toda a descrição, qual é o tipo de material, qual é o layout, qual é a planta daquele empreendimento, o que tem nas áreas comuns. Então é importante que a pessoa observe que tenha esse documento e também firme o compromisso de compra e venda. Além disso, uma dica muito importante, porque que nem você disse, né? Chega no showroom, no decorado, é tudo amplo, é tudo muito bonito. É importante que a pessoa guarde todo o material promocional divulgado pela incorporadora. Olha só, pessoal, olha a dica. Isso, exatamente. Pega a dica. Hashtag pega a dica. E aí, Anderson, muitas vezes a gente vê, né, a incorporadora em algumas situações no interesse de fazer a venda. Então, você olha lá o layout, tá lá a figura, o revestimento, dá a entender que é um padrão. A maquete mostra algo que não existe ali, né? Um bosque, né? Essas coisas assim, né? Isso. Às vezes, um problema que às vezes acontece, a garagem dá impressão, as externas, que elas serão cobertas, mas eventualmente no memorial está escrito que ela é descoberta, né? Então, todos estes itens, amanhã ou depois, se você não se atentou ali na hora de assinar o documento, que no memorial não tinha essa especificação, como, por exemplo, a questão da garagem, aquele material promocional que foi divulgado e que aparecia a imagem, a garagem coberta ou um determinado revestimento, pode gerar uma discussão judicial por um descumprimento contratual, porque quando o adquirente adquiriu aquele imóvel que ia ser construído, a expectativa dele era de que aquela promessa, aquilo que ele viu, fosse espelhar aquilo que foi construído e entregue para ele. Olha, gente, isso não está longe da realidade. O que está sendo colocado aqui pela Vanessa é algo que acontece todos os dias. Pessoas estão comprando, adquirindo imóveis. Então é muito importante você que está nos assistindo isso, compartilhar esse vídeo com seu conhecido, com seu amigo, porque alguém que você compartilhar vai estar obtendo informações relevantes. E uma coisa que você bem pontuou, Vanessa, na hora de adquirir esse imóvel na planta, né? Ficar atento às promessas. Mas e quando é feita a entrega das chaves? Muita gente pergunta assim, mas aí eu vou pagar o condomínio, como é que fica? Eu pago o condomínio quando eu pego as chaves ou depois do imóvel, digamos assim, está pronto? Porque às vezes demora um tempo até entregar, sair a documentação junto à prefeitura, né? O habite, né? Como é que funciona isso? Porque muita gente pergunta, mas o empreendimento está pronto e eu vou estar pagando o condomínio, peguei a chave, mas ainda não pude morar. Como é que funciona isso? Ok. Quando a gente fala de uma conclusão de uma obra, Anderson, o primeiro ponto, o que a gente considera obra concluída, a partir do momento que eu tenho o habite, ou CVCO, Certificado de Vistoria de Conclusão da Obra. Certo. É aquele momento em que um órgão da prefeitura, né, normalmente, vai lá e certifica que aquilo que foi construído atende aos padrões e normas, aquilo que foi entregue no memorial, o bombeiro vai lá e certifica que está ok. A partir do habite, o imóvel está pronto para ser entregue àquela pessoa que adquiriu.
Normalmente nos contratos está escrito o seguinte, que a partir da conclusão da obra e da instalação do condomínio, porque a próxima etapa, depois de obter o CVCO, vai ser a instalação do condomínio. Ou seja, né, vão ser convocados todos os aquela adquirentes. Assembleia, né? Exatamente. Ordinária que eles falam, exatamente, para fazer uma Assembleia de Constituição do condomínio. E a Assembleia de Constituição do condomínio é o marco a partir do qual a construtora entrega para alguém, um síndico que vai ser nomeado e diz, olha, fiz tudo o que tinha que fazer, a obra está entregue, a partir de hoje o empreendimento está entregue para, né, o condomínio, né, vamos dizer, esse ente despersonalizado é o responsável pela manutenção deste imóvel, deste empreendimento. E a partir daí é que começam a surgir as despesas. Olha. Né? E aí vai começar a ter luz, vai a necessidade de ter um porteiro, né? E aí, as manutenções. As manutenções normais. Normalmente as construtoras colocam o seguinte, a partir da instalada a Assembleia, feita a instalação da Assembleia de Condomínio, a partir daí o condômino, o adquirente da unidade tem que pagar o condomínio. Então não é na entrega da chave, é a partir da instalação do condomínio ali, da Assembleia. Então, normalmente isso é o que é colocado no contrato. Mas aí a gente tem que fazer um contraponto. Quando se conclui a obra, normalmente quem compra o imóvel na planta deixa para pagar a maior parte no final, quando a obra está concluída, porque daí é o saldo devedor, onde ele vai obter um financiamento. Como para obter o financiamento a obra está pronta, a gente tem um delay. Então as coisas acontecem simultaneamente. A construtora vai fazer a instalação da Assembleia de Condomínio, vai começar a convocar os adquirentes e dizer, olha, está pronto, precisamos fazer a vistoria da sua unidade e agora você precisa pagar esse saldo devedor aqui. Certo. Que muitas vezes ele vai buscar uma instituição financeira para fazer isso. Paralelamente, ele vai correr com o financiamento. E aí o que vai acontecer? Nesse processo, a gente vai ter um delay, como eu disse para você. O condomínio vai estar instalado, do outro lado, a gente vai ter a questão de que ainda ele não recebeu as chaves. E aí o entendimento da justiça é no seguinte sentido. A partir do momento que o proprietário, o adquirente, recebe as chaves, aí ele tem que pagar o condomínio. Até então, a responsabilidade é da incorporadora. A dica já foi dada, informação é que vai preservar os seus direitos. A gente vai para mais um intervalo, o último bloco. Toma uma aguinha, não sai daí, volte, porque tem muita coisa boa. Aguardo você. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Estamos no último bloco e no bloco anterior nós falamos aí sobre a aquisição do imóvel, né, na planta, onde a Vanessa nos colocou aqui, nos esclareceu sobre a partir de que momento, né, o comprador do imóvel na planta ele vai estar começando a pagar aí a taxa de condomínio, né, a questão das assembleias, né, da constituição do condomínio. Então foi muito importante, dicas valiosíssimas. E aí, Vanessa, para a gente poder desenvolver mais nesse terceiro bloco, eu queria saber mais sobre a questão de incorporação imobiliária, né? Como que funciona essa estrutura aí? Fala pra gente aí sobre incorporações, porque nós já falamos de compra e venda, entre particulares, imóvel na planta. Fala pra gente um pouquinho sobre incorporações, né, essa estrutura imobiliária. Ok. Anderson, posso fazer um pequeno complemento em relação ao bloco anterior? Sim, ótimo. Aliás, vai ficar a dica, né? Porque ouvindo aqui o final, de repente o pessoal se interessa e volta lá para ouvir as dicas, né? Ótimo. No final do bloco anterior, eu tinha comentado, você me fez a pergunta acerca do momento em que tem que ser pagas as despesas do condomínio quando eu estou falando da aquisição de um imóvel na planta. E aí, eu queria só fazer um complemento. A regra é a entrega das chaves. A partir do momento que a pessoa recebeu as chaves, a dali, a partir do momento do exercício da posse, que é formalizado através da entrega das chaves, que ele deve pagar o condomínio. Mas existe uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça falando o seguinte, que se por acaso a pessoa que adquiriu o imóvel ficar atrasando, não pegar essas chaves lá na construtora ou no incorporador, demorar para obter o financiamento, não entregar a documentação para a instituição financeira para poder viabilizar aquele financiamento e como ela precisa pagar para receber as chaves, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi no sentido que, neste caso, há uma mora do adquirente e, por conta disso, aí a gente tem uma exceção
determinando que ele faça o pagamento a partir do momento que a incorporadora demonstrar que o imóvel já estava disponível para ele. Então, acho que é importante fazer esse registro para que todo mundo tome cuidado aí nas negociações. Sempre esclarecedora, né? A doutora Vanessa, diga-se de passagem, já está convidada para vir em outros programas, porque tem muito a nos ensinar e nos trazer muitas informações. E sobre a estrutura da incorporação imobiliária, Vanessa, fale um pouco para nós aí, para a gente poder entender como funciona esse universo aí de incorporações, né? Ok. Assim como eu falei, nós no primeiro bloco falamos um pouquinho da realidade do mercado imobiliário sendo aquecido, né? A gente do outro lado, a gente falou no segundo bloco um pouquinho do ponto de vista da aquisição dos imóveis, do consumidor, do adquirente, imóvel usado, imóvel na planta. Especificamente em relação à incorporação, aí a gente tem alguns momentos da incorporação, né? Esse é um mercado muito aquecido, diga-se de passagem, é um mercado muito importante para a economia, né? A área de construção civil, ela emprega muita gente, é um setor relevantíssimo. E aí eu queria chamar a atenção de que a gente precisa ter o fomento desta atividade através da incorporação imobiliária. Como primeiro ponto, Anderson, acho que poderemos destacar a questão da necessidade de como as incorporadoras fazem as negociações dos terrenos, né? Porque tudo começa com a angariação de uma área, onde ali futuramente vai ser edificado um empreendimento. E aí eu acho importante a gente pontuar, assim como quando nós falamos em relação à aquisição do imóvel na planta, do imóvel usado pelo particular, há necessidade da realização de uma due diligence, da mesma forma quando a gente está falando no âmbito da incorporação, quando o incorporador que tem interesse em fazer um empreendimento, quando ele vai adquirir um terreno, ele também precisa, neste momento, de realizar uma due diligence. E aqui eu diria o seguinte, se quando a gente fala do particular que está adquirindo a casa própria, a realização de um sonho, é muito importante essas verificações, do ponto de vista do incorporador, isso também é muito importante, porque ele vai ser o viabilizador deste sonho futuro do adquirente. E ele investirá dinheiro, capital, esforço, e para isso é importante que ele faça isso de uma forma segura. Primeira dica, então, é o cuidado que o incorporador deve ter na aquisição dos terrenos, fazendo também essa due diligence. Perfeito, doutora Vanessa. E também nesse modo de aquisição, de incorporação, há também o financiamento, né, junto a instituições financeiras, né? Isso, exatamente, Anderson. Como eu falei, é um importante setor, a construção de civil. Bem aquecido, né? Bem aquecido, é relevantíssimo, né? Hoje, a maioria das obras, elas são financiadas via Caixa Econômica Federal, através do apoio à produção, né? É muito importante. E aí, até voltando a dica para o adquirente do imóvel. Na medida como para obter o financiamento da obra através da Caixa Econômica Federal, o incorporador necessita apresentar toda uma documentação a fim de que a Caixa venha financiar a obra. Toda vez que você, adquirente, está interessado em adquirir um imóvel na planta e você verifica que aquela obra é financiada pela Caixa Econômica Federal via apoio à produção, ali quase que já existe uma chancela, né, de que você pode seguir adiante com aquela negociação. Além do financiamento via Caixa Econômica Federal, a gente também tem as instituições financeiras financiando, né, as incorporações. Que eu já vi outros bancos também, né? Isso, exatamente. Outras instituições financeiras privadas também financiam. E, além disso, a gente tem mais duas modalidades de financiamento que eu vou rapidamente passar aqui. A primeira é o financiamento, vamos chamar assim, financiamento privado ou capitalização. Muitas vezes o incorporador, ele não quer buscar um agente financeiro ou ainda ele não tem score para estar lá, então ele reúne um grupo de investidores e esses investidores privados vão financiar aquela obra. Esse é mais um caminho. O outro caminho, Anderson, é o crowdfunding, né, que é uma outra forma de você financiar. Estilo startups, né? Estilo startups. O crowdfunding é uma plataforma digital validada pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, onde ela está autorizada a fazer oferta pública para que pessoas interessadas invistam naqueles empreendimentos. Então, essas são as modalidades que a gente tem aí. Então, a gente percebe que nesse universo imobiliário também, não só o banco
da Caixa, né, no caso aí, que é uma instituição financeira pública, a gente também as privadas, né, como você mesmo colocou. Tem o crowdfunding, né, e tem as participações aí de outras empresas, né. E ainda nesse universo de financiamento, de aquisição, né, que é bem pujante, a gente percebe no Brasil, existe uma negociação aí com o terrenista, né? Como é que funciona essa negociação? E eu vou fazer uma pergunta também aqui, que a gente percebe em alguns locais do Brasil, que às vezes o proprietário daquele imóvel, ele quer se dispor, né, vender, e vende para uma incorporadora, e ali ele negocia que vai ficar com 1 ou 2 apartamentos, de repente aquele andar. Como é que funciona isso, doutora Vanessa? Ok. A figura que você mencionou aí é a permuta. A permuta. A permuta. Olha só, mais uma para você ficar atento aí, viu? Exatamente. E aí também fica a dica, se você tem uma área que ela foi se valorizando com o tempo, tem uma capacidade construtiva, o terrenista pode oferecer o seu terreno para uma incorporadora e muitas vezes a incorporadora, né, ela vai pagar mais pelo seu terreno se vocês fizerem a permuta. E aí nós temos 2 modalidades de permuta, a permuta física e a permuta financeira. A permuta física, Anderson, é justamente esse exemplo que você deu. Ou seja, eu vou vender o meu terreno para o incorporador, mas eu só vou receber o preço, a troca, né, o pagamento do preço serão as unidades que este incorporador vai construir no futuro. Olha que modalidade interessante. De repente você tem aí um imóvel e quer dispor dele, vender e fazer esse tipo de permuta. É um negócio bem lucrativo, né, doutora? Isso. E aí, de novo, né, nessa negociação, como você colocou, existem alguns cuidados a serem tomados, tanto do ponto de vista do terrenista, quanto em relação ao incorporador, né? Como o terrenista vai estar disponibilizando o terreno dele para ser construído, ele tem que tomar uma série de cuidados, porque afinal ele vai entregar o terreno dele para ser feita aquela edificação, e se por acaso aquilo não acontecer, ele tem que ter algumas garantias. Ah, perfeito. E quais seriam essas garantias, assim? Poderia exemplificar para a gente, Vanessa? Olha, primeiramente um contrato bem amarrado, né? E aí, de novo, a gente volta na questão da due diligence imobiliária, ele fazer uma prévia verificação, né? Existem algumas modalidades em você constituir uma SPE ou, eventualmente, esse terrenista, quando ele transfere o terreno para a incorporadora, esse valor, esse crédito dele em unidades, ele entrar através de uma SCP, né, que é uma sociedade em que é constituída especificamente para que ele possa participar desse negócio e receber as unidades futuras. Inclusive, do ponto de vista tributário, hoje existem benefícios em você fazer desta forma, né? Então, essa seria a dica básica. A outra questão aí, só para a gente fechar rapidinho, Anderson, é a permuta financeira. Então, quer dizer, às vezes eu não quero esperar construir, mas eu posso combinar com o incorporador que, na medida que ele for vendendo as unidades, de acordo com o percentual que nós combinamos, ele vai repassando uma parte daquelas vendas para mim, e aí eu vou, com o decorrer do tempo, recebendo o preço pelo terreno vendido. Gente, nós tivemos aqui informações valiosíssimas aqui para você que tem interesse em comprar, vender, né, fazer incorporações aí. Tivemos uma aula aqui com a doutora Vanessa e eu peço à doutora Vanessa que faça suas considerações finais aí para a gente poder terminar infelizmente está chegando ao fim o nosso programa de hoje. Doutora Vanessa, suas considerações finais. Ok. Bom, primeiramente, Anderson, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, a estar aqui no canal da Rede Super, um canal comprometido com a ética e com a cidadania, falar que é uma honra para mim poder falar neste canal. Agradeço também o convite feito por você. Eu espero ter contribuído com você, telespectador ou ouvinte, né, deste programa. Fico à disposição. Direito imobiliário, tem uma amiga que diz uma coisa que é incrível, né? Você pode não gostar de direito, mas o fato que o direito está em todos os momentos, principalmente o imobiliário, porque você precisa de uma casa para morar, você precisa de um local para trabalhar, e em algum momento você está estabelecendo alguma relação jurídica imobiliária nesse sentido. Espero ter ajudado, contribuído um pouco, dividido um pouquinho de conhecimento. E se alguém tiver alguma dúvida, ficarão disponíveis os meus canais, né? Sim, então entre em contato comigo que eu estou à disposição. Seja você um comprador, um adquirente de uma unidade, um incorporador, um terrenista,
vem falar comigo. E acho que o ponto final, Anderson, eu diria o seguinte, quando a gente fala muitas vezes em advogado, a gente pensa em alguém que vai brigar, que vai mover uma ação judicial. E eu diria que muito mais do que isso, o nosso papel, né, como eu comecei no primeiro bloco falando que nós somos indispensáveis à justiça, e eu diria que essa justiça é a justiça mediadora, é a justiça conciliadora, onde a gente tem a informação, a gente conhece o direito do cliente, mas acima de brigar, a gente procura conciliar. Nossa, tivemos uma aula aqui, como eu falei para vocês. Agradecemos imensamente o seu tempo aqui conosco. Não deixe de compartilhar esse programa, curta aí nas redes sociais, teremos as reprises e quero dizer para vocês que chegamos ao final de mais um programa Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por ter ficado até o final e aqui vai a nossa dica: cidadão bem informado, seu direito preservado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI.